Mano, essa semana eu tô com muita preguiça de gravar vídeo. Como vocês estão vendo, né? Tá frio bagaraio aqui. É aquele frio que qualquer coisinha que você sai da cama dói. Dói pra sair da cama. Você sente a sua pele cortando. Devia ser crime trabalhar nessa temperatura. Como é que as pessoas conseguem raciocinar no que elas estão fazendo? Impossível. Hoje é o meu aniversário de 31 aninhos. É impossível não olhar pra trás que a gente alcançou, onde a gente queria estar, onde estamos nesse momento. A gente cresceu numa época onde foi nos vendido que nós teríamos 20 anos e teríamos casa, carro, um monte de coisa, já teríamos viajado pra Disney. Eu nunca viajei pra Disney, a gente nunca foi pra Disney. E a gente acaba ficando depressivo às vezes, né? Querendo comparar as coisas que a gente queria ter com o que a gente de fato tem. E a gente para pra esticar essa linha do tempo e esquecer que a gente convive com a gente mesmo todos os dias. A gente consegue reparar coisas que a gente alcançou e ao decorrer do tempo que a gente não imaginava que a gente teria. Ou que a gente queria muito, mas como a gente alcança as coisas de forma mais natural e demorada, né? Principalmente pra gente que tá mais embaixo da estrutura, acaba que a gente não percebe exatamente tudo que a gente conquistou e não dá o devido valor, digamos assim. Então hoje, ao invés de fazer o praxe que todo mundo que tá atingindo 30 anos faz no YouTube, minha vida não tomou o rumo que eu queria, eu achei que eu ia estar muito melhor, sinto que estou desperdiçando meu tempo, que é uma coisa que eu acho que todo mundo sente, tá? Não tem como não sentir numa era de informação onde a gente desperdiça de fato o nosso tempo com um monte de coisa que não tem importância nenhuma. De fato, acaba achando que a gente só tá desperdiçando nosso tempo, mas porque, como eu disse, é tudo muito demorado pra acontecer, saca? Eu tenho uma visão de mundo que pras coisas piorar do dia pra noite é 2 toques, mano, é 1 segundo pra ficar 1000 vezes pior. Mas pra melhorar, pra alcançar as coisas, é um processo de meses, às vezes de anos. Por isso que na hora de colocar na balança, a gente acaba não prestando tanta atenção. Então eu decidi trazer aqui hoje 4 sonhos que eu realizei ao longo da minha vida, que não necessariamente são financeiros, mas que eu aprendi a dar muito valor. Tem uma música do Ariel que diz: inspiração é saber que ontem tava pior. Por mais que hoje eu passe por alguns momentos que às vezes não tem uma mistura para comer, eu dou muito valor às coisas que eu tenho além disso, como trabalhar em casa, que era um dos meus objetivos desde muito novo, porque eu tenho vários problemas psicológicos ali, de agorafobia, paranoia, blá blá blá, que dificultam muito de eu conviver rotineiramente com outras pessoas. Então eu acabava pulando muito de trabalho, ou tinha às vezes uma relação mais conturbada com a empresa, porque eu não ia trabalhar todos os dias. Eu trabalhava às vezes umas 2 semanas e depois faltava uns 2 dias, às vezes alguns meses e aí faltava mais um pouquinho, e as empresas meio que aceitavam porque tinha um certo valor no meu trabalho. Eu sempre fui muito bom em produzir em quantidade. Isso é uma parada porque eu sempre trabalhei com pressão na cabeça, e a ansiedade e paranoia fazem eu produzir tudo que eu tenho para produzir até que eu finalize. Até hoje eu sou assim. Então quando eu tive a oportunidade de poder trabalhar em casa, eu decidi aceitar isso, mesmo não ganhando o suficiente para viver. Eu larguei meu emprego, eu ganhava R$ 300 por mês, e eu pagava de aluguel 400. Então nem aluguel dava. Eu tinha um computadorzinho na época, o Félix, que eu paguei R$ 400 nele, e eu chamava ele de Félix por causa do desenho, ó, que é bizarro, mas é bom. E ele, nossa, segurou muito a bronca no início dos tempos. Foi uma época que eu tive que aguentar muita coisa para poder viver isso que eu queria, que o objetivo não era ser rico, mas poder trabalhar em casa, acordar num espaço quente, num lugar que eu me sentisse seguro e a minha cabeça funcionasse de forma correta. Eu abracei essa oportunidade, mesmo tendo que esquentar miojo no chuveiro, destruí uns 2 micro-ondas, porque eu fazia arroz no micro-ondas. Mas mesmo assim, nessa época, nessa casinha pequenininha, eu fui atrás de realizar o meu segundo maior sonho, que era ter um pato. Desde muito novo eu sou muito apaixonado por ave. Eu não sei porquê, foi alguma noia que apareceu ao longo da minha vida e eu levei isso. Cara, o que ele sujava a casa era inacreditável. Caga até andando. Ele não caga reto pra baixo, ele caga do meio pra cima, assim, é inacreditável. Ele pichava as paredes da residência. Mas era muito bonitinho, cara. Tem vídeo dele balançando o rabinho que eu postei esses tempos no Instagram. Ele seguia a gente pela casa. Quando ele ia tomar banho na banheira, ele ficava todo feliz. Quando tirava ele da casinha, ele abria as asas assim, ó. Nossa, era magnífico ver eles com as mãos abertas. Foram momentos inesquecíveis. Mesmo quando eu ficava estressado, eu não conseguia me irritar com ele. Teve uma vez que eu fui passar o fim de semana inteiro na casa da minha esposa, e quando eu voltei, ele tinha conseguido sair ali do banheiro. O banheiro era grandinho, então eu deixava ele no banheiro com as coisas que ele precisava pra passar a noite fora, com comida e tal, mas cagava no banheiro, pra não cagar dentro de casa, em cima da cama, tudo mais. Mas ele fugiu, cara, e quando eu cheguei, ele tava em cima da minha coberta, assim, as cobertas dobradinhas, mano, muito cocô na cama. Ao mesmo tempo que eu via as merda, ele tava, tipo, balançando o rabinho e fazendo aquele
Ele não fazia quack, ele fazia uns bagulhinhos assim muito doidos. Eu não consegui ficar bravo com ele, porque ele tava feliz de eu ter chegado, ele não tava nem aí pra bagunça, ele só tava tipo, caraca, você voltou, você não me abandonou pra sempre, muito obrigado. E definitivamente, por mais que não tenha custado dinheiro, não tenha sido uma parada financeira, foi algo que marcou e mudou a minha vida, assim, a minha perspectiva de dar valor às coisas, tá ligado? Só responder o cliente aqui. Chegou o trabalho, rapaziada, eu vou terminar o vídeo antes e aí eu vou trabalhar, que é o jeito. Foi graças ao Shep que eu conheci a minha esposa, que foi o terceiro sonho realizado. Por quê? Desde muito novo eu tenho problema, né, dificuldade com relacionamento, tem no pacote ali. Por causa disso eu acabava me apegando muito fácil e vivendo algumas coisas meio extremas na minha vida. Sempre sonhava com o dia que eu ia conhecer alguém exatamente como a minha esposa. E isso não só de aparência, com os piercing, tatuagem, que sim, eu era muito fã disso, sou até hoje, né? Mas também na forma em que a gente se tratava. O relacionamento era muito, muito bonito, cara. Todos os dias a gente trocava mensagens, mesmo quando a gente brigava, a gente tentava aprender algo. As vezes que eu errei com ela, cara, me consomem até hoje, vão me perseguir pro resto da minha vida, porque é cruel lembrar as vezes que eu vacilei com ela depois de tudo que ela acreditou e confiou em mim e tudo que a gente vivia, saca? A gente assistia musical e cantava junto. Muito do jeito que ela agia comigo, ela não agia com outras pessoas. Então era muito bonito ver que eu tinha conquistado uma parada nela que, além de eu ter sonhado com isso a vida toda, ela meio que guardou isso a vida toda, sabe? Pra quando a gente se conhecesse. Eu olho pra trás, eu lembro das conversas que a gente tinha, os momentos, e eu consigo tirar a prova com as mensagens e vídeos que eu tenho guardado até hoje. Muitos momentos também que a gente preferiu viver do que ficar gravando conteúdo, sabe? Foi ela que me deu muita força pra viver o meu quarto sonho, produzir conteúdo pra internet. Eu sempre gostei, já fazem 14, 15 anos que eu faço conteúdo pra internet. Fiz de forma muito avulsa, pra uns cantos ou outros, uns trabalhos de escola que eu postava, depois eu criei um grupinho, Mania Amadores, toda uma história. Um dia talvez eu traga todo esse trajeto pra vocês, se vocês se interessarem, deixa aí nos comentários. Eu nunca parei pra focar nisso, sabe? Pra ter uma certa... como é que chama quando tu é... Esqueci o nome, velho. Esse é o problema de estar sempre chapado. Eu deveria fumar menos, talvez. Fazer vídeo toda semana, de estar sempre produzindo, de tentar melhorar, mesmo apesar da preguiça. Só de pensar, às vezes, em todo o processo de gravar, editar, fazer roteiros, jogar ou ver o filme, eu já me canso e eu não consigo fazer nada. Eu mais imagino eu fazendo as coisas, os processos, do que de fato realizando eles. Foi a minha esposa que investiu em mim, tá ligado? Também nos processos mesmo. A Deb, que é o celular que grava até hoje, o Kalel, que é o computador que eu faço as lives e edito os vídeos. Foi tudo patrocinado da minha esposa, então se não fosse ela, eu nem estaria produzindo esses conteúdos hoje em dia, saca? Por isso que eu não olho as visualizações, eu não olho o like, porque eu tenho que me lembrar sempre de que o meu sonho era produzir conteúdo, era botar pra fora as coisas que eu gostava, que eu amo, que eu quero falar, e eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem, sabe? Às vezes eu vejo um filme e eu quero, caraca, esse filme não sei o que, papapá, e eu não tenho pra quem falar isso, principalmente hoje em dia. Então eu vivo esse sonho de poder produzir conteúdo pra 2, 3 pessoas, eu não sei, algumas comentam, outras não comentam, então eu nem tenho como saber quantas pessoas de fato assistem. Todo vídeo que eu lanço, às vezes eu mesmo assisto 5, 6 vezes o vídeo, não no YouTube, né, assisto no próprio computador, porque fui eu que fiz o vídeo, eu tenho o arquivo original, porque eu gosto do conteúdo que eu tô produzindo, eu gosto de ver o resultado final e falar, caraca, ficou muito bom, nossa, fui eu que editei, eu que fiz a thumb, eu que pensei no roteiro, eu que gravei, eu acho isso muito foda, mano. Eu não preciso estar na Globo, eu não preciso ter patrocínio, eu não preciso de uma emissora, eu só preciso ter ideia e força de vontade para produzir um conteúdo maneiro. Tudo isso que foram se puxando um ao outro, graças a eu ser grato a esses objetivos pequenos que eu fui alcançando na minha vida, você deixa de ser grato a pequenas coisas, se comparando a outros que têm coisas grandes. Pessoas que têm 23, 24 anos e já tem carro, já tem casa, mas essas pessoas tiveram uma estrutura familiar para poder fazer o que elas queriam e ainda assim tiveram investimento para ir atrás do que elas queriam, enquanto outros não têm esse investimento. A gente precisa se preocupar em sobreviver, em comer no fim do dia, tá ligado? Em ter a fralda básica pro nosso filho. Mas é uma opção que a gente não deveria fazer, a gente deveria ter tudo, na verdade. A gente se pega nesses momentos sem entender que é muito culpa não só nossa, mas também de um sistema que tá cada vez mais doente e a gente aprende a ser grato por ele. Aí, claro, é uma conversa muito mais complexa, que eu não vou tratar nesse vídeo. A gente tem que tirar um pouco dessa culpa e ser grato a essas paradas que às vezes a gente sonhou lá quando era pequeno ou queria ter na nossa vida, e quando a gente tem, a gente não percebe.
percebe, a gente não dá o devido valor. Quando eu comecei a trabalhar em casa, foi o que me deu a permissão de ter um pato para cuidar dele o dia inteiro. Quando eu tive um pato, foi o que fez a minha esposa me conhecer e eu conhecer a mulher da minha vida. E quando eu conheci a mulher da minha vida, ela me incentivou para hoje eu viver o meu sonho de produzir conteúdo. Vocês entendem como ser grato às pequenas coisas te levam a outras coisas? Só que tudo isso foi ao decorrer de anos. É demorado, são processos lentos demais. Atualmente eu tô passando por mais um processo extremamente demorado. Tem noites, cara, que eu vou novamente dormir querendo não acordar no dia seguinte, rezando para não ter mais que lidar com toda essa desgraça. Só que graças a essas coisas que aconteceram na minha vida, e eu olho para trás e lembro delas, que eu lavo meu rosto e levanto mais um dia. Por algum motivo eu decidi que hoje eu iria vir aqui falar isso para vocês. Por mais que eu não seja um exemplo de sucesso, eu tenho um canal minúsculo, o meu trabalho mal paga as minhas contas e compro o meu alimento. Amanhã ou depois eu posso simplesmente perder mais do que eu já perdi. Mesmo assim, eu sou grato pelas poucas coisas que no final das contas eu tive o prazer de sentir, mesmo que por um breve tempo na minha vida, tá ligado? Não é aceitar a vida que você tem e viver na merda, porque é isso que o sistema quer, que você se culpe por estar na merda. E a culpa não é 100% nossa. Nunca deixa alguém dizer isso pra ti, que é meritocracia, quem vai atrás consegue. Não é bem assim. Às vezes você vai atrás, você vai fazer o possível e não vai conseguir, mas vai chegar em algum lugar. Isso é garantido. Você pode não conseguir ser o maior do mundo, não conseguir ser rico, mas você vai ter uma estabilidade melhor do que a da semana passada, do que a do ano passado. Foque em saber que a sua vida tá mudando. Como eu disse lá no começo, inspiração é saber que ontem tava muito pior. E até hoje eu me sinto preenchido com esse amor. Eu não sinto falta de ter alguém acordando do meu lado, porque eu penso nela quando eu acordo. Até hoje eu penso nela quando eu vou dormir. E até hoje eu sou grato por poder fazer vídeo, e é isso que me faz todos os dias lavar o rosto. Saber que eu fui grato por ter essas coisas, elas me levaram até a mulher da minha vida, e é por ela que eu preciso continuar o que um dia ela me ajudou a ir atrás. Não sei se esse vídeo vai fazer alguma diferença na sua vida, mas eu acredito que, sei lá, hoje por ser meu aniversário eu me permiti desabafar um pouco aqui com vocês. Não se acostuma com esse tipo de vídeo, mas eu espero que você tenha gostado, e se sim, por favor, considere deixar um like e me seguir aqui no canal. Eu faço vídeos muito variados, você não precisa assistir todos os vídeos que eu posto, pode assistir só o que te interessa. Não tem problema, porque eu não vou nem saber, eu só vou saber se você comentar que aparece na caixinha e eu respondo pela caixinha. Pode pá? Muito obrigado pela sua visualização, que Joana abençoe todos vocês, assim no Natal como na Páscoa, comprem sempre o mais caro. Amém. Cupom na bunda e até a próxima.